Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias trazendo o primeiro, né? O primeiro momento, o inédito viável de 2020. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Começando mais uma jornada. É isso aí, uma jornada. 2020. Inclusive aproveitando, né? Eu recebi um comunicado no WhatsApp esses dias, eu achei interessante. Que você falou 2020, que neste ano é importante, as pessoas vão preencher documentos e tal, colocar 2020, não colocar mais aquela coisa barra, porque quando era 19, tudo bem, né, barra 19, todo mundo entendia que era 2019, agora quando você coloca 20, a pessoa pode ir lá e completar com uma data qualquer, pode colocar lá, ela pode tanto colocar 2019, uma coisa retroativa, como pode colocar daqui a um ano, 2021, por exemplo, e não se sabe, às vezes, um documento, a importância que tem isso. Então, achei muito relevante essa informação que circulou aí nas redes sociais, aproveitando esse gancho que o Emerson me deu, com esse 20 que se coloca, às vezes vai preencher o cheque, né? E tem muita gente que faz cheque ainda hoje em dia, tá lá, aí você coloca só 20. O 20 hoje, ele tá no meio do caminho. Você pode completar com outra coisa. Então, não se sabe muitas vezes o documento que vai ser usado, qual a informação que vai ser usada ali. Então, muito cuidado para esse preenchimento desses documentos. Bom, mas vamos pro 2020, trazendo aí a informação, o comentário aqui do Emerson no primeiro momento, o inédito viável. Pois é, Renato, aproveitando a sua fala já traz um pouco do que eu ia trazer aqui, que eu vou falar sobre o cidadão político e vou falar de Paulo Freire e o PISA, certo? Certo. E você, quando dá este exemplo aí de que a gente deve preencher os documentos agora, ou né, os formulários, enfim, com 20 e 20, né, o número completo, para evitar qualquer tipo de problema, você é um cidadão político, de acordo com a visão aqui do Robert Baldwin. Porque o que é o cidadão político? É aquele cidadão que é bem intencionado e bem informado. Opa, então vamos lá. Muito obrigado pela parte que me toca aí. Porque o que é o contrário do cidadão político? É o idiota, né? É o infrator irracional, que é aquele indivíduo que é mal intencionado e mal informado, certo? O sujeito que é mal intencionado e mal informado só faz catástrofe, certo? Por outro lado, o sujeito que é mal intencionado e bem informado, esse é um perigo, hein? Isso é verdade. Porque ele é mal intencionado, mas ele é muito bem informado, então ele distorce, ele manipula. Com certeza. É ruim. É um perigo, inclusive. É um perigo. E tem aquele que é bem intencionado, mas diferente de você, ele é mal informado. E esse, então, é organizacionalmente incompetente. Tá. E é sobre esse que eu quero dar uma ênfase. Porque você já me adiantou aqui dando o seu exemplo de cidadão político. Né? Tá. Bom, o cidadão que é bem intencionado, mas é mal informado, é o cidadão, por exemplo, que responsabiliza o Paulo Freire pelos resultados que os alunos brasileiros têm do PISA. Só pra gente deixar claro, o Paulo Freire nunca foi ministro da educação nesse país. E o último cargo político que ele teve em nível nacional foi em 1964. Só faz 55 anos. Que foi antes dele ser exilado, porque o governo militar, né, não gostava do programa de alfabetização que ele criou e que inclusive o fez ficar famoso mundialmente, que foi o experimento lá de Angicos, no Rio Grande do Norte, quando ele ensinou adultos a lerem, né, alfabetizou adultos. Sim. Em 63, inclusive o João Goulart foi lá pessoalmente visitar e tal, e por conta disso o convidou para criar a Estratégia Nacional do Programa Nacional de Alfabetização, que os militares extinguiram. Porque, claro, né, naquela época não se queria um cidadão político, bem informado, se queria um cidadão que simplesmente come e dorme, né, não pensa. Bom, e após disso, Paulo Freire foi exilado, ficou fora do país, trabalhou em Harvard, trabalhou na Suíça, trabalhou em vários lugares, ganhou muitos prêmios. Ele volta ao Brasil em 1980 para dar aulas na PUC aqui de São Paulo e em Campinas. Sim. E em 1989 ele assume como secretário de Educação na cidade de São Paulo, no governo Erundina. E fica por apenas 2 anos. E ele sai como secretário municipal de Educação em 91 para dar aulas e escrever livros.
E 1991 até hoje são 27 anos, ou seja, o Paulo Freire foi secretário de Educação num município do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Ele foi secretário de Educação de um município. Nós temos no Brasil 184 mil escolas, das quais 2/3 são responsabilidade municipal. Ou seja, como é que você responsabiliza um cidadão que faz 27 anos, que foi secretário de Educação de uma cidade, de um município, dentre 5.570 municípios, e que teve algum cargo importante nacionalmente na educação há 55 anos, sendo que o PISA é um programa que foi criado há 20 anos pela OCDE para avaliar os alunos na faixa etária de 15 anos em 3 conteúdos: leitura, matemática e ciências. Paulo Freire é conhecido pelo seu esforço pela educação, principalmente de adultos. Ou seja, não há a menor correlação entre Paulo Freire e o PISA. Sim. E as pessoas ficam repetindo, né, e usando os relatórios do PISA, dizendo o seguinte: não vou nem discutir, porque os resultados falam por si só. Mas o que tem a ver Paulo Freire com isso? Este é o cidadão bem intencionado, porque ele quer o melhor para o país, mas ele é mal informado, porque sequer ele sabe o que é o PISA, sequer ele sabe quem foi Paulo Freire. E ele repete um discurso bovinamente, criado hoje em dia para manchar a imagem do Paulo Freire, que nada mais foi do que um trabalhador pela educação. Só isso. Uma pessoa pacifista, uma pessoa que tinha o diálogo como uma importante ferramenta sempre, inclusive com os contrários. Uma pessoa que sempre pregou o amor, né, ao professor, ao aluno, e o respeito entre ambos numa convivência, e que escreveu inúmeros livros, foi premiado internacionalmente e foi simplesmente um trabalhador pela educação, e uma educação que ele chamava de não educação bancária, que é essa que você deposita conhecimento e informação no aluno e depois faz uma prova. O que o Paulo Freire dizia é formação do cidadão político. Aquele cidadão que, através da sua alfabetização, compreende o seu contexto e, por compreender o seu contexto, está pronto a lutar pelas desigualdades, né? Para combater as desigualdades. Sem dúvida. Este é o cidadão político. E esta ideia de cidadão político foi criada por um cara chamado Robert Baldwin, pela Oxford University, num livro chamado Rules and Regulations, de 1995, ou seja, 2 anos antes do Paulo Freire morrer. Veja que o Paulo Freire estava muito antecipado em suas teorias, que são dos anos 60, que Oxford só traz agora nos anos 90, né? Ou seja, você pode ser contrário às ideias, você pode não gostar, você pode fazer o que você quiser do Paulo Freire, mas você nunca pode correlacionar, e correlação é uma questão estatística, né? Quando você pega 2 variáveis e traça um paralelo entre elas e vê se tem uma correlação. Não existe a menor possibilidade de ter uma correlação entre PISA, resultados do Brasil que são ruins, todo mundo sabe disso, e a obra e o trabalho de Paulo Freire. Mas as pessoas estão hoje nas redes sociais, e pessoas assim que você achava que eram bem informadas, né? As pessoas estão hoje denegrindo a imagem de Paulo Freire e sem querer debater, porque nem conhecer o Paulo Freire conhece e querem correlacionar com um resultado que não tem a menor condição de se correlacionar. Não, porque quando entra nessa questão política, do nível que se chegou no Brasil, né, de, por exemplo, a pessoa que defende, por exemplo, Bolsonaro, né? Sim. E que, vamos dizer, que eu não quero usar um termo aqui que é meio pesado até, mas que vomita, eu tenho que usar porque não tem outra palavra para usar quando se trata de pessoas, como você está trazendo aqui, tão importantes, como é o caso do Paulo Freire. Se você em qualquer país do mundo tiver um Paulo Freire, pessoas que têm um trabalho, não estamos falando aqui de política, né? Correto. Que fique bem claro. Eu estou falando porque hoje o Bolsonaro pegou o Paulo Freire, não sei por quê, seria aí um dos responsáveis, vamos dizer, pela educação, como você está dizendo. Exato. E aí vão vomitando essa informação, como você está dizendo aqui, como se fosse uma verdade absoluta. Correto. Sem, no mínimo, saber de quem se tratam essas pessoas, né? Não só o Paulo Freire, mas tem outros também, em variadas áreas aí. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo. Exato. Né? Quando se trata de falar de pessoas com envergadura na educação, como é o caso do Paulo Freire. Que aí é o caso. Você não sabe se essa pessoa que você citou aí, se ele é um cidadão bem informado e mal intencionado. E aí esse é o perigo, porque ele fica criando esse discurso,
ou se ele é simplesmente mal intencionado e mal informado, que aí é o famoso, né, a besta quadrada, né, o ignorante completo. Porque uma pessoa que não tem a formação, conhecimento e ainda é mal intencionado, isso é um perigo para a sociedade. Sim. O que me assusta são pessoas supostamente, né, que se dizem bem informadas, comprar esse discurso sem fazer o mínimo de esforço de leitura e recuperação histórica para tentar correlacionar uma coisa com a outra, né? Simplesmente repete aquilo que alguém traçou como uma teoria que não tem a menor condição de fazer essa comparação, né? Não tem dado histórico que se correlaciona. Não tem nada, é impossível você fazer essa correlação e as pessoas estão repetindo isso aos cantos. Aí não é uma pessoa que só me falou isso, várias pessoas me falaram, mas uma pessoa que é muito próxima de mim, que quando eu argumentei, ela disse, olha, eu não quero nem discutir, os resultados falam por si só. Mas que resultados? Eu percebi que ela não entende nada. Por quê? Porque que resultados, né? O que tem um resultado com o histórico dessa pessoa em si? Ou seja, quando você não quer nem argumentar, aí é um problema, né? Porque por mais bem intencionado que você seja, você está mal informado. Então você se torna organizacionalmente incompetente. Né? E eu diria mais, nós não estamos aqui generalizando, porque nós estamos falando da questão política que foi, vamos dizer, vem sendo tocada aí por algumas pessoas, mas necessariamente tem muita gente também do lado do Bolsonaro que é gente inteligente também, gente que sabe fazer, tecer críticas dentro de uma linha de raciocínio e não simplesmente, como eu disse, vomitar porque disseram para ele alguma coisa e vai e fica vomitando coisa que disseram. Exatamente. Né? Quer dizer, que não tem o conhecimento que torna a pessoa um olhar crítico com conteúdo, vamos dizer assim. Exato. E é até engraçado, porque quando você compreende a obra do Paulo Freire, você percebe que é exatamente isso que ele falava. Ou seja, a alfabetização como forma de libertação do indivíduo. Sem dúvida. Para que o indivíduo se torne um pensador crítico e não aceite as coisas. Simplesmente ele questione. E aí você vê as pessoas... Aliás, o método do Paulo Freire, até hoje, não foi implantado. Exato. Isso tem que ser levado em consideração, inclusive. O método do Paulo Freire, que era, talvez, vamos dizer, uma utopia até, do ponto de vista vamos dizer, da educação mesmo do dia a dia das novas gerações, até hoje não foi implantado esse método. Exato. E há que se falar também, né, que o Paulo Freire, o foco dele era a alfabetização de adultos. Nós estamos falando de PISA, que é a avaliação de estudantes com 15 anos de idade. Sim. Ou seja... Está completamente fora. Mas eu li alguns livros do Paulo Freire e me lembro muito bem de alguns comentários, tipo assim, o que adianta você falar, por exemplo, para uma criança ou para uma pessoa que está aprendendo lá qualquer coisa, dos afluentes lá do rio Amazonas. O mais importante é você falar do rio que está perto da sua casa. Para ele entender ali o contexto da educação, porque senão fica fora. Exatamente. E aí você fala, o rio que passa na sua casa, ele é limpo, ele é poluído, se é poluído, quem poluiu? Por que poluiu, né? Ou seja, você cria um pensamento crítico, você alfabetiza e liberta o indivíduo ao mesmo tempo, né? E então, torna ele um cidadão político. E é engraçado, as pessoas que não compreendem criticam o Paulo Freire. Se elas lessem um pouquinho, elas teriam um pouco de uma visão mais ampliada, né? Independente de você gostar ou não da figura do Paulo Freire. Claro, não, e também não precisa aprovar esse método também. Eu não gosto, acho que não tem nada a ver e tal. A pessoa não é obrigada, mas precisa respeitar o trabalho do... Né? Correto. E também de quem gosta, de quem aprova também, né? Exatamente. Bom, Emerson, qual é e a frase do dia? A frase não poderia ser de outra pessoa senão do próprio Paulo Freire, né? Diz o seguinte: a alfabetização é um processo de diálogo que constrói a conscientização. Ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho. Os homens aprendem mutuamente, mediatizados pela realidade. Ou seja... Isso aí. É o que nós falamos agora, né? A realidade... Porque não adianta você falar vamos dizer... que aconteceu em Paris, quando o cara está aqui, infelizmente, vivendo que não tem nem o que comer, né? Exatamente. Tem que ter um contexto histórico ali para aquela pessoa, né? Para que ela se aprofunde na educação. É isso aí. Bacana, Emerson. Muito bom o tema, abrindo aqui os trabalhos do Momento Inédito Viável 2020. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.ineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Te aguardo aqui semana que vem com mais um Momento Inédito Viável. Renato.